Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa 30ª aula, parte 6 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou falar sobre o atributo Validate and Forgery Token. O atributo Validate and Forgery Token ele é utilizado para evitar o ataque CSRF, que é o Cross-Site Request. Esse é um ataque que faz uma exploração maliciosa enviando comandos a um usuário sem o seu consentimento. Ele explora a confiança que um site tem no navegador do usuário para enviar comandos maliciosos. Por exemplo, um site ele pode tentar executar um formulário para acrescentar algo em seu carrinho de compra. Então, ele faz um post enquanto você está em um formulário de carrinho de compras. O outro exemplo seria numa transferência bancária, quando é feito um post para alterar as suas informações ou fazer uma transferência para uma conta indevida. Esse ataque ele pode ser restringido da seguinte maneira: você faz uma inclusão de um campo oculto no formulário e, ao mesmo tempo, você cria um cookie referente a esse campo oculto. Ambos vão ter o mesmo valor. E quando o formulário ele for submetido, o campo oculto é comparado, né? O servidor vai receber o campo oculto e ele vai comparar esse valor com o cookie que está na máquina do usuário. Se eles tiverem o mesmo valor, então foi o usuário que enviou o formulário. Se não, é um ataque malicioso. Então é isso para que serve o atributo Validate and Forgery Token. Ele representa um atributo que é utilizado para prevenir a falsificação de um request. Esse atributo ele é uma combinação de um HTML wrapper, que vai gerar o campo oculto, e de um atributo, que vai ser o cookie, e vai permitir verificar se o formulário foi criado e enviado pelo usuário. A gente faz isso em duas etapas. O primeiro passo é incluir, né, o método HTML helper anti-forgery token no formulário da view. Então, na view você tem um form lá, definido por HTML begin form, aí você define a tag, o atributo, o HTML help anti-forgery token. Fazendo isso, você vai ter gerado nesse formulário um campo oculto com o nome Request Verification Token, underline, que vai ter um valor mais ou menos parecido com esse valor aqui, ó. É um hash. E também vai ser produzido um cookie com os códigos do anti-forgery. A segunda etapa é você definir no método action o atributo validate forgery token. Esse atributo ele vai fazer a verificação do campo oculto que o formulário postou com o cookie definido lá no formulário pelo anti-forgery token. Ele vai verificar se eles existem e se coincidem. Tá? Se eles não existirem ou não coincidirem, então será lançada uma exceção. Então, de forma resumida, o validate anti-forgery token é um atributo que vai ele vai verificar o seguinte: se a requisição possui um cookie chamado Request Verification Token, underline, né? Se a requisição possui uma entrada Request Form chamada Request Verification Token, que é o campo oculto, e se esses valores... Então, para isso funcionar, eu tenho que definir um atributo nos métodos via post, o validate anti-forgery token, e definir o HTML helper anti-forgery token nos formulários da view. Então, vamos ver isso funcionando. Eu vou abrir aqui o Microsoft Visual Studio Express 2013, vou clicar em New Project e vou criar uma nova aplicação, ASP.NET Web Application, e eu vou entrar aqui, ó, deixa eu ver na pasta que eu vou salvar. Deixa eu salvar na pasta curso MVC, né? Tá aqui, ó. Vou criar aqui, vou selecionar essa pasta e eu vou chamar essa aplicação de MVC
Vou criar uma aplicação bem simples, né, usando o template Empty e as referências ao projeto MVC. Bom, eu tenho aqui uma solução, tá? E eu vou criar aqui no controlador um controlador, né? Eu vou usar o scaffold MVC5 Empty e vou chamar ele de Home Controller. Muito bem, vamos supor, eu vou fazer uma simulação aqui bem simples, simulando uma de CSRF, e eu vou fazer alguns ajustes para não complicar muito aqui a nossa aplicação. Vamos supor que eu tenha aqui no meu método, no meu controlador, uma action chamada transfer. Essa action aqui ela vai apresentar um formulário para fazer uma transferência entre. Então, para isso, eu vou precisar do método get, que vai apresentar o formulário, e do método post, né? Que eu tenho que usar aqui o atributo http post. Aqui, para simplificar, eu vou retornar uma string. Vou pegar e copiar e colar aqui para ganhar tempo. Então, aqui, ó, eu tenho. Deixa eu voltar um content result, vai. Que é também uma outra forma de você voltar um texto. Bom, então eu tenho dois métodos actions no meu home controller. Eu vou aumentar para você visualizar melhor. Então aqui, ó, o método transferir get vai apresentar o formulário, tá? E o transferir post vai tratar as informações. Nesse caso, eu só vou informar, né, o valor que foi transferido da conta. Eu vou dar uma mensagem para o usuário. Então vamos criar a view. Vou clicar com o botão direito, Add View. Vou clicar a view transferir, né? Não vou usar a página de layout e vou dar um Add. Aqui eu vou criar um formulário básico. Então eu vou criar aqui, nesse div aqui, eu vou aplicar um estilo. Vou usar uma fonte diferente aqui para ficar mais chamativa. Aqui. Eu vou usar essa Lucida aqui. Bom, e agora eu vou definir o meu formulário, né? Então eu vou usar o use, o HTML helper begin form, e aqui já está definido o meu início e o meu final do formulário. Muito bem. Agora eu vou definir aqui um campo do usuário informar a conta, né? Vou dar um espaço e vou usar um HTML helper text box. Aqui eu vou definir o ID desse text box como conta. Aqui ele vai informar a conta. Aqui eu vou dar um outro espaço. Aqui eu vou copiar e colar para informar o valor. Informe o valor. É bem simples, só para passar a ideia de como funciona o atributo. Então, informe a conta, informe o valor. Vou definir aqui o HTML helper. Só que aqui vai ser valor, né? Vou colocar um outro espaço e agora eu vou criar o boot. Input, type, submit, value, transferir. Está aqui o meu formulário. Deixa eu aumentar o código e explicar para você. Ó. Eu defini um estilo aqui, tá? Onde só atribui uma fonte um pouco maior. Criei um formulário usando o HTML begin form. Quando eu não informo aqui a action nem o controlador, ele vai constar para a mesma action e o mesmo controlador do get. Aqui eu tenho um texto informe a conta. Aqui uma caixa de texto que eu estou usando o HTML helper text box. O ID é conta e o ID valor. Então, no meu controlador, ó, eu tenho um request form valor e um request form conta, que é o post que o formulário, que a minha action vai receber do formulário. Então, aqui, para executar essa view, eu vou alterar aqui, ó,
para ele executar o controlador home e a view transferir, que é essa view que nós criamos aqui na pasta. Então é muito simples, é assim que vai funcionar. Então vamos lá. Ó, eu vou executar. Está falando que tem um erro aqui. Ah, tá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o nome aqui, porque está com a mesma assinatura, né? Então, ó, confirmar transferência. E aqui, ó, vou usar o action name, né? Para isso executar a action transferir. Certo? Vamos dar um debug aqui. Pronto. O que eu fiz? Eu usei aqui o action name para indicar que essa action, confirmar transferência, ela vai ser tratada como uma action, né, transferida. Então, o que eu estou fazendo aqui é redefinindo, né? Quando eu tenho duas actions que têm a mesma assinatura, tá? Isso não é permitido. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou informando que esse método aqui, com esse nome, ele vai ser tratado como uma action, né, transferir, tá? Que vai ser o post. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou apresentar o formulário, né? Vai ser apresentado ao usuário, ele vai digitar os valores e, quando ele postar, a action transferir vai ser tratada como o post e vai exibir essas informações. Vamos ver então isso funcionando. Então, a minha solução, olha, ele vai apresentar, informe a conta, eu vou informar uma conta aqui, ó, informe um valor, né, R$100. Quando eu clicar em transferir, olha lá, 100 foi transferido da conta 154. Então, é assim que funciona. Então, essa aplicação, do jeito que ela está criada aqui, ela é facilmente hackeada. Eu vou mostrar como isso é possível. Eu vou abrir aqui usando um outro navegador. Ó, eu tenho aqui, ó, um pop-up. Vamos supor que isso é um pop-up, é um site que apareceu aqui, ó. Fique rico, né? Com um valor, geralmente alguma coisa chamativa para o usuário clicar. Então, isso pode ser um pop-up, pode ser uma janela, um link. Então, você está fazendo uma transferência, aparece, né? Ou então você está com a janela de transferência aberta, está autenticado. Tá? Quando você clicar aqui nesse botão, olha só o que vai acontecer. Ó, 1.000 foi transferido da sua conta. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse código-fonte aqui, dessa página aqui, ó. Dessa aqui, ó. Vamos lá, eu vou abrir aqui para a gente analisar o código-fonte. O que tem nesse código-fonte? Olha, eu tenho aqui um formulário onde ele está fazendo um post para o meu método, para o meu controlador e para o meu método action transferir. E ele está colocando nos campos ocultos o valor e a conta. Então, a requisição está vindo de um outro formulário, tá? Que não o formulário original. Então, agora vamos proteger esse nosso formulário com o atributo validate anti-forgery token. Tá? Como nós fazemos isso? Bom, vou ter que parar a aplicação aqui, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, na view aqui, ó, no formulário, eu vou usar, eu tenho que definir o HTML helper anti-forgery token. Então, isso vai gerar um campo oculto no formulário e um cookie, né, na máquina do cliente. Agora, aqui no controlador, no método post, eu tenho que definir também o atributo validate anti-forgery token. Então, agora, eu apliquei a proteção, né, usando o atributo validate anti-forgery token, tá, no meu método post, da minha action confirmar transferência, né, que está sendo tratada como a action transferir. E na minha view, eu defini o HTML helper anti-forgery token. Então, o que vai acontecer? Quando o usuário levantar essa aplicação,
o formulário ele vai criar um campo oculto e um token na máquina do cliente. E quando ele postar, o servidor ele vai verificar que tem o atributo, ele vai verificar se o campo oculto do formulário é igual ao cookie. Se não, ele não for igual, ele vai dar uma exceção. Então vamos fazer isso aí. Eu vou executar. Está aqui meu formulário. Tá? Vamos dar uma espiada no código-fonte. Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo o campo oculto? Ó? Input, hidden, all value, request verification token. Tá? Olha aqui o hash que foi gerado. E tem um cookie com esse valor também. Então aqui, ó, se eu informar um valor aqui, beleza, né? Agora, eu vou abrir agora novamente o meu formulário hacker e eu vou tentar fazer uma requisição, né, usando os mesmos dados que eu havia usado antes, tá vendo? Ó? Vou passar uns valores fixos para a conta, né? Bem a estilo do hacker. A hora que eu clicar aqui, ó, olha lá. Tá vendo? Não é possível fazer o post malicioso. Por quê? Ó? The required anti-forgery cookie request verification token is not present. Porque esse formulário ele foi enviado, a requisição que quando chegou aqui no servidor, ó, esse meu form aqui, que gerou esse form aqui, ó, ele não tem o token. Tá? Então, ele não passou o token aqui. Então, ele verificou que essa requisição não veio do usuário válido. Então, vou fazer novamente. Olha lá. Então, ele ocorreu uma sessão sem tratamento. Então, agora a minha aplicação está protegida. É para isso que serve para esse atributo. Naturalmente, ele só funciona se você definir o HTML helper anti-forgery token no formulário, dentro do formulário, tá? Decorar o seu método action com o validate anti-forgery token, o atributo. Então, esse atributo é que faz a verificação do lado do servidor, tá? Então, como nós vimos aqui, né, ele não permite, tá, o ataque CS, uma das formas dele, né? Ó, ele está faltando o Request Verification Token, que existe aqui no meu formulário. Ó. Lá, aquele formulário ele não tem esse token aqui, ó, que foi gerado aqui nesse formulário devido a eu ter incluído aqui, né, o meu anti-forgery token. E, do outro lado, eu tenho que colocar o validate para fazer a verificação. Então, é assim que funciona e é para isso que serve o validate anti-forgery token. Até a próxima.